Em 2010, a pacata cidade inglesa de Ascot, conhecida por suas corridas de cavalos e por abrigar as casas de diversos milionários, foi subitamente lançada aos holofotes nacionais. Em plena noite de Halloween, enquanto crianças batiam de porta em porta em busca de doces, um horror muito diferente se desenrolava dentro de uma das casas. Na manhã seguinte, uma mãe de 46 anos, descrita por todos como uma pessoa solar e uma mãe incrível, desapareceu. Seu carro, telefone e bolsa foram deixados para trás. A polícia foi chamada para sua casa e encontrou vestígios de sangue no corredor, mas nenhum sinal dela. O que aconteceu com Joanna Simpson? O mistério de seu desaparecimento desencadeou uma investigação intensa que, peça por peça, revelaria uma teia de controle, obsessão financeira e uma crueldade calculada que chocaria o país. Joanna Simpson nasceu no ano de 1964, na cidade de York, em Yorkshire. Ela cresceu em uma família próxima e amorosa, sendo filha de Diana Parks e Chris Simpson. Seu pai era o proprietário de uma bem-sucedida empresa de construção. Quando Joanna ainda era jovem, sua família mudou-se para a ilha de Man, onde ela frequentou a Buchan School. Antes dessa mudança, ela havia estudado no York College for Girls e também passou um tempo em uma escola de gramática em Oxford. Demonstrando aptidão para os negócios, ela decidiu cursar estudos de negócios na Universidade de Bath. As pessoas que a conheceram a descreviam consistentemente como uma pessoa solar. Ela era conhecida por ser gentil, aventureira, otimista e profundamente empática, alguém que estava sempre pensando nos outros e tentando ajudar. Mais tarde em sua vida, essas qualidades se traduziram em seu papel de mãe, sendo descrita como totalmente dedicada aos seus filhos. Em 1994, quando tinha 30 anos, Joanna casou-se pela primeira vez. Esse relacionamento durou 3 anos e, segundo relatos, terminou de forma amigável. Foi durante esse primeiro casamento que ela adquiriu uma casa em Ascot, que viria a ser conhecida como Tun Cottage. A propriedade estava em péssimas condições quando ela a comprou com árvores crescendo pelo teto. Mas Joanna dedicou-se a renová-la, transformando-a em um belo lar. Joanna ficou profundamente abalada pelo fim de seu primeiro casamento. Seus amigos, notando seu estado de desânimo, sugeriram que ela fizesse uma viagem à África do Sul para se distrair e animar. Foi durante essa viagem que ela conheceu o homem que se tornaria seu segundo marido, Robert Brown, um piloto da companhia aérea British Airways. Houve o que foi descrito como uma faísca instantânea entre os dois. O romance que se seguiu foi um verdadeiro furacão. Robert mudou-se para a casa de Joanna em Ascot já em setembro de 1998 e no dia de Natal daquele mesmo ano ele a pediu em casamento. Apenas 6 semanas após o noivado, em fevereiro de 1999, eles se casaram em uma pequena cerimônia. A família de Joanna ficou chocada com a extrema rapidez dos acontecimentos. Seus pais, Diana e Chris, tiveram uma reação negativa imediata a Robert. Eles não gostaram dele desde o início, descrevendo-o como um homem arrogante, rude e frio. A preocupação do pai de Joanna era tão significativa que ele insistiu para que o casal assinasse um acordo pré-nupcial antes do casamento. O objetivo desse acordo era proteger os bens de Joanna, incluindo sua casa, Tun Cottage, que ela havia adquirido antes de conhecê-lo. Embora Robert não tenha ficado feliz com a exigência, ele acabou assinando o documento. Os temores da família se mostraram justificados quase imediatamente. Durante a lua de mel do casal, também realizada na África do Sul, Joanna ligou para sua mãe e confessou que achava ter cometido um erro terrível. Ela ficou chocada ao testemunhar um lado diferente de Robert, observando seu comportamento extremamente rude e desrespeitoso com a equipe do hotel onde estavam hospedados. Pouco depois de retornarem da viagem, apenas 2 meses após o casamento, Joanna descobriu que estava grávida. Naquele momento, ela sentiu que não havia mais uma saída fácil para a situação. O primeiro filho do casal, Alex, nasceu em dezembro de 1999.
17 meses depois, em maio de 2001, nasceu a segunda filha, Katie. Joanna se tornou uma mãe muito dedicada, optando por não trabalhar fora para estar totalmente disponível para criar os filhos. Especialmente porque Robert, sendo um piloto de voos de longa distância, passava muito tempo fora de casa. Em vez de uma carreira tradicional, ela passou a administrar um bem-sucedido negócio de bed and breakfast, B&B, de 5 estrelas em sua própria casa, o que lhe proporcionava a flexibilidade necessária. Robert investiu um valor de 200 mil libras nesse negócio. Ao longo dos anos de casamento, Robert manteve seu comportamento arrogante e temperamental. Ele era frequentemente rude e desdenhoso com os amigos de Joanna, e ela muitas vezes se via dando desculpas pelo comportamento dele. O casamento continuou a se deteriorar progressivamente. Em janeiro de 2007, após 8 anos de união, Joanna finalmente deu o passo de consultar um advogado e iniciou formalmente o processo de divórcio. A partir desse momento, o comportamento de Robert, que já era difícil, tornou-se ainda pior e perigoso. Em fevereiro de 2007, ocorreu um incidente alarmante. Durante uma viagem de trabalho a Hong Kong, Robert telefonou para Joanna e a aterrorizou. Ele disse que estava tendo pensamentos muito sombrios. Esses pensamentos, segundo ele, incluíam ideias de matá-la e matar as crianças com um machado, e ele chegou a mencionar a possibilidade de cometer suicídio jogando um avião que estivesse pilotando. Joanna, compreensivelmente, ficou extremamente angustiada e perturbada com a ligação. Alguns meses depois, em um incidente ocorrido em julho ou agosto de 2007, a situação escalou para a violência física. Joanna havia chegado em casa com os filhos, por volta das 10 horas da noite. Robert estava em casa e ajudou a colocar as crianças na cama. No entanto, ele ficou furioso por causa de um homem com quem ele suspeitava que Joanna estivesse se envolvendo. Ele confrontou Joanna na cozinha, agarrou uma faca enorme de cozinha, colocou um braço ao redor do pescoço dela e pressionou a lâmina contra seu peito ou garganta, declarando que iria matá-la. Joanna, embora aterrorizada, conseguiu manter a calma. Ela apelou para a única coisa que sabia que ele amava: os filhos. Ela o lembrou de que, se ele a matasse, as crianças ficariam sem pais, pois ele inevitavelmente iria para a prisão. Robert, ouvindo isso, eventualmente baixou a faca. Apesar do terror que sofreu, Joanna tomou a decisão de não chamar a polícia. Ela temia o impacto que uma prisão de Robert teria sobre seus filhos e não queria que eles passassem por esse trauma. Aquele evento terrível deixou claro para Joanna que ela não podia mais viver sob o mesmo teto que Robert. Ele foi forçado a se mudar para outra propriedade. Isso deu início a um processo de divórcio extremamente amargo e litigioso, que se arrastaria por longos 3 anos e meio. Durante todo esse período, o assédio e a intimidação por parte de Robert não cessaram. Ele foi visto rondando o jardim da casa dela, e os cabos do sistema de câmeras de segurança, CCTV, e das luzes de segurança da propriedade foram deliberadamente cortados. Além disso, como parte do processo de divórcio, Robert foi forçado a admitir que havia comprado equipamento de espionagem com a intenção de instalar um dispositivo de rastreamento no carro de Joanna. Ele também manipulou os próprios filhos, persuadindo-os a lhe darem o novo código de segurança do alarme da casa. Isso permitiu que ele entrasse na propriedade secretamente quando Joanna estava fora, com o objetivo de vasculhar seus documentos pessoais e financeiros. Robert Brown era um homem obcecado pelas finanças de sua ex-esposa. Embora Joanna nunca tenha compartilhado detalhes financeiros com ele durante o relacionamento conturbado, Robert convenceu-se de que ela possuía uma vasta fortuna. Ele alimentava a crença de que ela poderia ter até 25 milhões de libras escondidos em várias contas. Durante os 3 anos e meio do processo de divórcio, toda a sua estratégia legal foi construída com o objetivo de invalidar o acordo pré-nupcial que ele havia assinado. Na época em que o acordo foi feito, a lei inglesa não costumava reconhecer plenamente tais contratos, dando a Robert a esperança de que poderia reivindicar
uma parte significativa dos bens dela. No entanto, um evento sísmico ocorreu no cenário jurídico britânico. No dia 20 de outubro de 2010, meros 11 dias antes do desaparecimento de Joanna, a Suprema Corte do Reino Unido proferiu uma decisão histórica no caso Rademacher Vinto Granatino. Esta decisão mudou tudo. O tribunal decidiu que os acordos pré-nupciais deveriam, a partir daquele momento, ter peso decisivo nos tribunais. Foi a primeira vez que esses acordos se tornaram efetivamente executáveis na lei do Reino Unido. Para Robert Brown, esta notícia foi absolutamente devastadora. Seu caso, que ele vinha arrastando por anos na esperança de anular o acordo, havia desmoronado completamente da noite para o dia. A audiência final do divórcio estava marcada para o dia 8 de novembro de 2010, apenas uma semana após o Halloween. Com esta nova jurisprudência, a probabilidade era de que Robert Brown saísse do tribunal sem receber um centavo da fortuna que ele cobiçava. Robert Brown deveria devolver os filhos, Alex, de 10 anos, e Kate, de 9, para a casa de Joanna por volta das 16 horas do domingo, 31 de outubro de 2010, após o recesso escolar de meio de período. Na manhã seguinte, segunda-feira, 1º de novembro, os alarmes começaram a soar. A escola das crianças notou que nem Alex nem Kate haviam aparecido para a aula e ligou para uma das amigas de Joanna, que estava na lista de contatos de emergência. Essa amiga, por sua vez, ligou para a mãe de Joanna, Diana Parks, para saber se Joanna ainda estava na ilha de Man. Diana confirmou que sua filha já havia retornado a Ascot. Ambas começaram a ligar insistentemente para o telefone de Joanna, mas ela não atendia. Sabendo que Joanna jamais deixaria de avisar ou abandonaria seus filhos, as duas mulheres ficaram extremamente preocupadas e decidiram contatar a polícia. Quase simultaneamente, uma ligação bizarra e sinistra foi recebida pela polícia de Thames Valley. Eram exatamente 8 horas e 38 minutos da manhã. O interlocutor era Robert Brown. De forma calma, ele disse que gostaria de marcar um horário para comparecer à delegacia e discutir um incidente doméstico. Quando a atendente perguntou qual era o incidente, Robert foi evasivo, afirmando que seu advogado o havia instruído a não dizer nada. A polícia, seguindo o protocolo padrão para incidentes domésticos, ofereceu-se para enviar uma viatura à sua casa imediatamente, mas Robert recusou. Ele alegou que estava com 4 crianças em casa, seus 2 filhos e os de sua nova namorada, e que não queria preocupá-los desnecessariamente. A atendente, desconfiada, pressionou-o perguntando se ele e sua ex-esposa estavam bem, se alguém estava ferido. Após uma pausa, Robert respondeu friamente: "Bem, uma pessoa está." Alertados tanto pelas ligações preocupadas da família, quanto pela ligação estranha de Robert, os policiais foram despachados para a casa de Joanna, Toon Cottage. Eles chegaram ao local por volta das 9 horas da manhã. Ninguém atendeu aos chamados persistentes na porta e nas janelas. Temendo o pior, os policiais decidiram forçar a entrada na propriedade. A casa estava vazia. Ao entrarem, seus olhos foram imediatamente atraídos para manchas de sangue visíveis no corredor. Uma busca mais aprofundada revelaria mais vestígios de sangue no quarto, nas paredes e na cozinha. Joanna Simpson havia desaparecido. Seu carro, seu telefone celular e sua bolsa foram encontrados na casa, indicando que ela não havia saído por vontade própria. Pouco depois, às 10 horas e 11 minutos da manhã, Robert Brown chegou calmamente à delegacia de Maidenhead para o seu horário marcado. Diante das evidências encontradas na cena do crime, ele foi imediatamente preso sob suspeita de assassinato. Nos dias que se seguiram à sua prisão, Robert Brown foi submetido a aproximadamente 9 sessões de interrogatório. Sua estratégia era clara e frustrante: o silêncio. A cada pergunta direta sobre o que havia acontecido com Joanna ou onde ela estava, ele respondia com 2 palavras: sem comentário. Ele não demonstrava nervosismo ou remorso. Pelo contrário, seu comportamento foi descrito como calmo, controlado, calculista e profundamente arrogante.
Os investigadores perceberam rapidamente que a abordagem direta não estava funcionando. Eles decidiram então mudar de tática. Em vez de perguntar sobre o crime, começaram a tentar construir algum tipo de relação, perguntando sobre sua vida pessoal, seu trabalho e seus hobbies. A mudança foi imediata. Robert tornou-se subitamente falante e engajado, discutindo entusiasticamente sua paixão por corrida e seus objetivos no esporte. Essa abertura, no entanto, só se aplicava a ele mesmo. Quando o assunto voltava para Joanna, ele usava a oportunidade não para confessar, mas para difamá-la. Ele começou a construir uma narrativa na qual ele era a verdadeira vítima de um divórcio amargo. Ele despejou seu ressentimento, chamando Joanna de criança mimada e pirralha rica e conspiradora. Ele reclamou extensivamente sobre o acordo pré-nupcial e como se sentia injustiçado. Ele chegou a contrastar sua própria criação modesta em Edimburgo com a família rica de Joanna, deixando claro que seu ressentimento financeiro era profundo. Enquanto Robert estava na sala de interrogatório dizendo sem comentário e pintando a si mesmo como vítima, os investigadores estavam em outra sala ouvindo o testemunho dos filhos do casal, Alex e Katie. O que as crianças relataram era horripilante e desmentia completamente a postura controlada de Robert. Elas contaram à polícia que estavam na sala de jogos a apenas 2 quartos de distância de onde os pais estavam. Elas ouviram a discussão dos pais começar e, em seguida, ouviram a discussão escalar para sons físicos. Em certo momento, elas ouviram barulhos altos de baques vindos do outro cômodo. Momentos depois, as crianças viram o pai carregando o corpo de Joanna. Katie, com apenas 9 anos, testemunhou Robert colocando sua mãe no porta-malas do carro. Foi ela quem perguntou ao pai: "Pai, você vai chamar uma ambulância?" Robert ignorou a pergunta. Ele disse aos filhos assustados que a mãe estava ferida ou doente e que ele precisava levá-la ao hospital. Ele então levou Alex e Katie de volta para a sua própria casa, deixou-os lá e saiu novamente. Ele só retornou às 7 horas da manhã seguinte e Joanna não estava mais com ele. No terceiro dia de interrogatório, 3 de novembro, Robert Brown permanecia em silêncio, respondendo sem comentário a todas as perguntas sobre o paradeiro de Joanna. Os investigadores, sabendo que o tempo era crucial, decidiram aumentar a pressão e mudar de tática. Eles confrontaram Brown com fotografias nítidas da cena do crime em Tun Cottage, mostrando o sangue que havia sido encontrado no corredor e em outros cômodos da casa. A visão das evidências quebrou a compostura de Brown. Ele interrompeu a entrevista e exigiu falar com seu advogado em particular. Quando os dois retornaram à sala de interrogatório, o homem arrogante e controlado havia desaparecido. Robert Brown desabou completamente, começando a soluçar de forma incontrolável. Foi nesse momento que ele finalmente admitiu ter matado Joanna. No entanto, sua confissão veio acompanhada de uma narrativa cuidadosamente elaborada. Ele alegou que os dois haviam discutido sobre a escolaridade das crianças e que, no calor do momento, ele simplesmente perdeu o controle. Brown insistiu que só se lembrava de tê-la empurrado e que não conseguia se recordar do que aconteceu em seguida. Ele continuou sua história, afirmando que sua intenção inicial era levá-la ao hospital, mas que só percebeu que ela estava morta depois de deixar seus filhos, Alex e Katie, em sua própria casa. Naquele ponto, ele alegou ter entrado em pânico e tomado a decisão de esconder o corpo dela. Como parte dessa confissão, Brown ofereceu-se para mostrar aos investigadores onde ele havia ocultado os restos mortais de Joanna. No dia 4 de novembro, a polícia o levou algemado até o Windsor Great Park. Chegando lá, ele não demonstrou hesitação, apontando imediatamente o local exato. No dia seguinte, 5 de novembro, as equipes forenses começaram o árduo trabalho de escavação. No local indicado, eles desenterraram um grande container de armazenamento de plástico. Dentro dele estava o corpo de Joanna. O local havia sido escolhido com uma precisão assustadora. O corpo estava tão bem escondido que os investigadores concluíram que teria sido quase impossível localizá-lo sem a confissão dele.
O solo havia sido meticulosamente nivelado e coberto com folhas para apagar qualquer vestígio de escavação recente. Apesar da alegação de Robert Brown de uma perda de controle momentânea e pânico, as evidências que a polícia descobriu contavam uma história muito diferente. Cada detalhe apontava não para um ato impulsivo, mas para um plano meticuloso, calculado e executado a sangue frio que estava em andamento há meses. Primeiro, havia a própria cova. O local não era de fácil acesso. Estava escondido a quase 1,2 milhas, cerca de 2 quilômetros, da estrada mais próxima. Era uma cova profunda e larga, e os investigadores estimaram que para cavá-la seria necessário remover cerca de 400 quilogramas, 880 libras, de terra. O detalhe mais incriminador era que o solo ao redor do container de plástico estava firmemente compactado contra suas laterais. Isso sugeria fortemente que o container ou a caixa já havia sido enterrado ali há algum tempo, muito antes do dia do assassinato, ficando pronto à espera do corpo de Joanna. Além disso, não havia nenhum sinal do excesso de solo, os 400 quilogramas nas proximidades, indicando que Brown o havia removido e descartado em outro lugar, muito antes de cometer o crime. Segundo, a escolha da localização era profundamente perturbadora. Quando os filhos do casal, Alex e Katie, foram levados ao local dias depois para deixar flores, eles fizeram uma revelação chocante aos policiais. Eles conheciam muito bem aquela área da floresta. Eles explicaram que tinham um esconderijo secreto ali perto e que costumavam ir brincar lá com o pai. A última vez que haviam estado naquele local exato fora durante o recesso escolar de meio de período, apenas uma semana antes da morte da mãe. A suspeita imediata e horrível foi que Brown cavou a cova de sua esposa enquanto seus filhos brincavam inocentemente a poucos metros de distância. Terceiro, a arma do crime. Brown admitiu em seu interrogatório que havia levado um martelo tipo garra, clawhammer, consigo para a casa de Joanna naquela tarde. Ele não o levou abertamente. Ele o escondeu dentro de uma das mochilas de lição de casa de seus próprios filhos. Quarto, o kit de ocultação. Quando os investigadores forenses abriram o container de plástico, encontraram mais do que o corpo de Joanna. Junto com ela, dentro da caixa, estavam luvas de borracha, protetores de sapato de plástico e um traje de proteção. E isso evidenciava que Brown não só planejou o assassinato, mas também planejou meticulosamente como lidaria com o corpo e evitaria deixar vestígios de DNA ou outras evidências forenses. Quinto, os resultados da autópsia desmentiram completamente a história de Brown, de que ele apenas a empurrou. O exame post-mortem revelou que Joanna havia sido golpeada pelo menos 14 vezes na cabeça com um objeto contundente, consistente com o martelo que ele levara. A causa oficial da morte foi traumatismo craniano por força contundente e estrangulamento. O corpo de Joanna também apresentava ferimentos defensivos em seus braços e mãos, uma prova silenciosa de que ela tentou lutar por sua vida. Finalmente, as ações de Brown imediatamente após o assassinato não foram as de um homem em pânico. Ele não apenas escondeu o corpo, mas depois retornou à casa de Joanna para desligar a linha telefônica fixa e desinstalar fisicamente as câmeras de segurança, CCTV. A promotoria argumentaria que ele fez isso com um propósito claro. As câmeras provavelmente o haviam gravado carregando o corpo de Joanna para o porta-malas do carro. O julgamento de Robert Brown teve início no Tribunal da Coroa de Reading, em 11 de maio de 2011. A galeria do tribunal estava repleta de familiares e amigos de Joanna, muitos dos quais haviam se apresentado como testemunhas, todos esperando que a justiça fosse feita. Quando a acusação de assassinato foi formalmente lida, Robert Brown se declarou inocente. Essa declaração definiu a estratégia de sua defesa. Os advogados de Brown não negaram que ele a havia matado. Isso era impossível diante das evidências. Em vez disso, eles buscaram uma condenação por uma acusação menor. Brown se declarou culpado de homicídio culposo, manslaughter. Toda a tese da defesa foi construída sobre a alegação de
responsabilidade diminuída. Eles argumentaram que Brown sofria de um transtorno de ajustamento, descrito como uma forma mais branda de transtorno de estresse pós-traumático. Segundo eles, essa condição foi desencadeada pelo estresse extremo do longo e amargo divórcio de 3 anos. A defesa alegou que, por causa desse transtorno, Brown perdeu o controle e, portanto, não era totalmente responsável por suas ações no momento em que tirou a vida de Joanna. O próprio Robert Brown subiu ao banco das testemunhas para depor. Ele aproveitou a oportunidade para lançar ataques venenosos ao caráter de Joanna, mesmo depois de sua morte, descrevendo-a como uma pirralha rica e conspiradora. Ele chegou a afirmar que foi levado a matá-la por anos de recriminações. Quando a promotoria o confrontou sobre a evidência mais contundente da premeditação, o martelo, e perguntou por que ele o escondeu na mochila de sua filha, Brown admitiu o fato, mas não ofereceu nenhuma explicação. Durante todo o julgamento, a promotoria apresentou a montanha de evidências de premeditação: a cova, a arma, o kit de ocultação e a natureza do ataque. No entanto, uma peça de evidência crucial nunca foi mostrada ao júri: a entrevista em vídeo gravada pela polícia com Katie, a filha de 9 anos de Brown, na qual ela descrevia ter ouvido os baques e visto o pai colocar a mãe no carro. No dia 24 de maio de 2011, após quase 15 horas de deliberação, o júri retornou ao tribunal. O silêncio era total quando o porta-voz do júri se levantou para ler o veredito. Pela acusação de assassinato, Robert Brown foi considerado inocente. Pela acusação de homicídio culposo com base em responsabilidade diminuída, ele foi considerado culpado. A reação na galeria do tribunal foi imediata e visceral. Gritos de espanto, choque e lágrimas tomaram conta do ambiente. A família e os amigos de Joanna estavam incrédulos. O choque não se limitou a eles. Relatos indicam que até mesmo o juiz que presidia o caso não conseguiu esconder sua surpresa com a decisão do júri. Embora o júri o tivesse absolvido de assassinato, cabia ao juiz proferir a sentença pelo homicídio culposo. O juiz deixou seus sentimentos claros. Ele afirmou em tribunal que a defesa baseada no transtorno de ajustamento era, em sua opinião, altamente questionável, notando que essa condição parecia ter desaparecido convenientemente logo após Brown ter matado sua esposa. Dirigindo-se diretamente a Brown, o juiz declarou que suas ações, especialmente os pelo menos 14 golpes na cabeça de Joanna, só podem ter sido feitas com a intenção de matá-la. Preso à decisão do júri, o juiz fez a única coisa que podia. Aplicou a pena máxima permitida por lei para as acusações pelas quais Brown foi condenado. Robert Brown foi sentenciado a um total de 26 anos de prisão. Essa sentença foi composta por 24 anos pelo homicídio culposo e 2 anos adicionais pela acusação separada de obstruir o legista, referente ao ato de esconder o corpo de Joanna.